Imagine a cena. Um campo vasto, o sol da manhã iluminando milhares de guerreiros, armaduras reluzentes, estandartes tremulando ao vento. Um general, no alto de seu cavalo, brada um discurso inspirador, a voz ecoando por entre as fileiras, enquanto seus homens, com olhos fixos no inimigo, preparam-se para o combate. Então, o som da buzina e todos avançam em uma corrida desenfreada, o choque de aço ecoando por toda parte. É a imagem clássica de uma batalha medieval que aprendemos a amar nos filmes e séries. Mas será que é assim que realmente acontecia? O cinema tem um talento incrível para nos transportar para outros mundos. E a Idade Média, com sua aura de heroísmo e brutalidade, é um prato cheio para roteiristas. No entanto, muitas das representações das batalhas medievais são, no mínimo, exageradas e, em muitos casos, pura fantasia. A primeira grande mentira, aquela corrida insana e irrefletida em direção ao inimigo. Pense comigo, você, um soldado medieval, sabe que a morte é uma possibilidade muito real. Seu corpo está coberto por uma armadura pesada e o simples ato de correr já é exaustivo. Você realmente acha que um exército inteiro, carregando lanças, espadas e escudos, sairia correndo sem estratégia, sem pensar nas consequências? A verdade é que as batalhas medievais eram muito mais sobre disciplina, formação e resistência do que sobre uma carga cega. A corrida exausta e desordenada levaria a um massacre rápido e eficiente por parte do inimigo que mantivesse a formação. Outra cena clássica, o general proferindo um discurso inflamado antes da batalha, com todos os soldados prestando atenção. Parece épico, não é? Mas vamos ser realistas. Com milhares de homens, o barulho do vento, o rangido das armaduras e a ansiedade pré-batalha, você realmente acredita que um general seria ouvido por mais do que algumas dezenas de soldados mais próximos? A comunicação era um desafio gigantesco nos campos de batalha medievais. As ordens eram dadas através de sinais, bandeiras, toques de corneta e tambores, e passadas de boca em boca pelos comandantes de unidades menores. Um grande discurso, na maioria das vezes, era uma encenação para a moral da tropa mais próxima e para a história, não uma ferramenta de comunicação prática em larga escala. E o que dizer dos duelos individuais, onde heróis e vilões se enfrentam em combates coreografados e longos? A realidade da guerra medieval era muito mais caótica e brutal. Os soldados lutavam em formações densas, ombro a ombro. A sobrevivência dependia da cooperação e da manutenção da linha. Um duelo isolado seria um luxo que poucos poderiam se dar. E provavelmente terminaria de forma rápida e violenta sem a coreografia de Hollywood. O combate era mais uma questão de empurrar, cortar e esmagar. E a fadiga era uma inimiga tão letal quanto a lâmina do oponente. Agora que desmistificamos algumas fantasias, é hora de mergulhar nas verdades, que são muitas vezes mais fascinantes e engenhosas do que a ficção. As batalhas medievais eram complexas, brutais e exigiam uma inteligência tática surpreendente. Em campo aberto, a formação era tudo. Exércitos medievais não atacavam em massa desordenada. Pelo contrário, utilizavam formações como a falange, onde lanceiros se alinhavam com escudos, criando uma parede impenetrável de pontas afiadas. Os arqueiros e besteiros geralmente ficavam na retaguarda ou nas alas, disparando chuvas de flechas sobre o inimigo antes do choque principal. A cavalaria pesada, por sua vez, era uma força devastadora, mas seu uso era preciso e calculado, muitas vezes empregada para flanquear o inimigo ou quebrar formações já abaladas. Pense na Batalha de Agincourt, em 1415, durante a Guerra dos 100 Anos. Os arqueiros ingleses, armados com seus poderosos arcos longos, dizimaram as cargas da cavalaria francesa em um terreno lamacento. Os cavaleiros franceses, pesadamente armados, afundavam na lama, tornando-se alvos fáceis para as flechas.
A disciplina e o posicionamento estratégico dos arqueiros ingleses, combinados com o terreno desfavorável, foram cruciais para a vitória. Outra tática comum era a formação em cunha, utilizada para perfurar as linhas inimigas. A ideia era criar um ponto de impacto concentrado para abrir caminho através da formação adversária, permitindo que as forças restantes se infiltrassem e causassem estragos. O uso de engodos e fintas também era comum, onde uma parte do exército simulava um ataque para atrair o inimigo para uma armadilha ou para expor uma de suas alas. Nem todas as batalhas aconteciam em campo aberto. Muitas vezes, o objetivo era tomar uma fortaleza ou cidade fortificada, e aí entrava a guerra de cerco. Essa era uma arte à parte, que exigia paciência, engenhosidade e uma boa dose de crueldade. Um cerco podia durar meses, ou até anos. As tropas sitiantes tentavam cortar os suprimentos dos defensores, construíam máquinas de cerco como trebuchês e catapultas para arremessar pedras, fogo grego ou até mesmo carcaças de animais doentes sobre os muros, espalhando doenças e minando o moral. A mineração era outra tática devastadora, onde túneis eram escavados sob as muralhas para fazê-las desabar. Os defensores, por sua vez, não ficavam parados. Eles faziam sortidas para atacar as tropas sitiantes, construíam defesas internas e tentavam minar os túneis dos atacantes. A fome, a doença e o cansaço eram inimigos tão perigosos quanto o exército adversário para ambos os lados. A história medieval está repleta de feitos que parecem tirados de lendas, mas que são surpreendentemente reais. Eles mostram a engenhosidade, a determinação e, por vezes, a loucura dos homens daquela época. Os vikings, mestres da navegação e da pilhagem, não se limitavam a rios e mares. Há relatos de que em algumas de suas incursões, eles arrastaram seus navios sobre a terra por longas distâncias, até mesmo por colinas, para alcançar rios ou lagos inatingíveis de outra forma, e assim contornar fortificações ou surpreender seus inimigos. Isso exigia uma coordenação e um esforço físico hercúleo, com centenas de homens puxando e empurrando as embarcações pesadas sobre troncos ou rampas improvisadas. É um testemunho da sua tenacidade e da sua habilidade em adaptar-se a qualquer terreno. Um dos feitos mais impressionantes da engenharia militar medieval ocorreu durante o cerco de Constantinopla, em 1453. Os otomanos, liderados pelo sultão Mehmed II, enfrentavam a poderosa correnteza e as correntes que impediam a entrada de sua frota no Corno de Ouro, o porto natural da cidade. A solução de Mehmed foi ousada e genial. Ele ordenou a construção de uma rampa de madeira lubrificada, com gordura e óleo, que se estendia por 2 quilômetros sobre a terra, contornando as defesas bizantinas. Em uma única noite, 70 navios otomanos foram arrastados por essa rampa, com o auxílio de bois e milhares de homens, e relançados nas águas do Corno de Ouro. Essa manobra pegou os bizantinos completamente de surpresa, quebrando sua defesa naval e contribuindo significativamente para a queda da cidade. É um exemplo brilhante de inovação tática e logística em uma escala gigantesca. As batalhas medievais, com suas mentiras e verdades, suas estratégias brutais e seus feitos incríveis, nos deixam um legado de histórias de coragem, inteligência e, sim, de uma violência inimaginável. Elas moldaram reinos, derrubaram impérios e definiram o curso da história humana. No fundo, a Idade Média não era um conto de fadas heróico, nem uma era de barbárie completa. Era um período de adaptação, de engenhosidade e de uma luta constante pela sobrevivência. E é essa complexidade, essa mistura de mito e realidade, que torna a Idade Média tão fascinante até hoje. Se você gostou de desvendar os segredos das batalhas medievais, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
E para continuar sua jornada pelo mundo da história, confira este outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Até a próxima!